Let's open with a word of prayer. Vamos abrir com uma palavra de oração. Holy God, I want to give you praise and thanks for all that you do. Santo Deus, te agradeço e te louvo por tudo que estás fazendo por nós. You've brought us through this camp meeting safely. O Senhor nos levou através desta reunião campal de maneira I segura. hope that we have individually and corporately had some clarity in questions that we may have had. Espero que de forma individual, como também juntamente temos tido clareza sobre algumas perguntas. In this final presentation that we're together, please continue to be with us. E nesta última apresentação que estamos aqui reunidos, pedimos que estejas conosco. In Jesus' name, amen. Amém. Em nome de Jesus. So I don't know if anybody else has got any thoughts about the questions I've posed. Eu não sei se alguém mais tem pensamentos sobre as perguntas que eu fiz. During the break, Durante o intervalo, a few of us were speaking, alguns de nós estávamos conversando and Elder Tabo reminded us of a basic concept that we have, e o ancião Tabo nos lembrou de um conceito básico que nós temos. time of the end, Tempo do fim, increase of knowledge. aumento de conhecimento. We'll now call this the formalization. Isso aqui chamamos de formalização. Sorry, let me check what's gone wrong. Oh, okay. I wasn't sure if it was my end. And the shut door. E a porta fechada. So we're all familiar with this pattern, Conhecemos esse padrão, essa estrutura. and I'm just going to put it the way he did. Eu vou fazer da maneira como ele o fez. That there's this testing period, as indicated. Que há um período de teste, assim como indicado aqui. So I spoke in the last presentation about the great test. Na apresentação passada, falei sobre o grande teste. Obviously, everybody understands the implication of the word great. Obviamente, todo mundo entende as implicações da palavra grande. We could also substitute that word for the final or the last test. Poderíamos substituir essa palavra também por final, o último teste. And without trying to misquote him, I think he said something along these lines. E não querendo citá-lo de maneira errada, mas ele disse algo como o seguinte: We always believed that nós, this sem- message, nós sempre acreditamos, né, que esta I'm going to call mensagem, this an unsealing. isso aqui vou chamar de The unsealing of this selamento, message at the retirada time de of the um end selo no tempo do fim, was salvational. que isto era questão de salvação. Those people in our midst who aren't persuaded that the Sunday law issue is salvational, Então, as pessoas entre nós que não estão persuadidos que a questão do decreto dominical I seja guess uma you'd have to questão ask yourself the de question, salvação, has something changed in your thinking me parece que devem se perguntar: mudou algo no seu pensar, no seu modo de from pensar, what we have taught in the past, what we have built upon, desde aquilo que ensinamos no passado sobre o que nós temos construído, or if you have another way to
explain your position. Ou vocês têm outra maneira de explicar a sua posição, So, seu does anybody have posicionamento? any comments or thoughts? Alguém tem pensamentos ou comentários? So, before I speak any further, we had two questions at the end of our last meeting. Então, antes de eu avançar no final da nossa última, do estudo passado, tínhamos, Jonathan? duas perguntas. Jonathan, My question would be, minha pergunta or I should seria, say that I believe that the date is salvational, eu creio que a data, sim, é questão de but my question salvação. would be, when does it become salvational? A minha pergunta seria, em que momento se torna a To know the questão de date. salvação? De saber conhecer a data. If you took this line that's shown here Se você pegar a linha que é demonstrada and aqui, we were to use this template over the Sunday law dispensation, e se usarmos este modelo em cima da dispensação do decreto dominical, sobrepomos ele, one person might tell you it would be here, uma pessoa talvez te diria and que another é one might aqui, tell you it would be here. outra pessoa diria que é aqui. So we may not be clear when it becomes salvational, Talvez não tenhamos clareza sobre em que be it on momento an se torna individual or a questão de corporate salvação, basis. num nível individual ou corporativo. But before we were to answer that question, Mas antes de respondermos essa pergunta, it would be the one that I asked whether or not we actually believe it's salvational. a questão seria se acreditamos sequer se So é uma questão de I'm salvação. I'm going to avoid your specific question. Então, vou evitar a sua Just a pergunta reminder, específica. I've asked two questions now. Só quero os lembrar que eu fiz duas perguntas até aqui. Is it salvational to know this event? É questão de salvação, saber este evento. And then question two, E logo a pergunta 2, is it salvational to know that you're in this dispensation? é questão de salvação, saber que você está dentro desta dispensação. And this seemed to be, we didn't seem to be in consensus E that parece que não that houve these were consenso salvational matters. que isso são assuntos salvacionais. And that's why we had the discussion that's shown on the graphic here, E por isso a discussão que está aqui where neste quadro, Onitaba reminded us that we used to teach that onde o these ancião Tabo truths, nos lembrou these lines, these waymarks were salvational matters. que nós ensinávamos que essas linhas e esses marcos, essas verdades são assuntos de questão de salvação. It's not the theoretical belief in this pattern, it's the experience that you go through when you live this path or this pattern. E não é sobre crer de forma teórica nesse padrão, nessa estrutura, mas é sobre a experiência pela qual você passa, que você I vive. kind of skipped over most of your question, I guess, Jonathan. Eu acho que acabei pulando grandes Did you have a partes da follow-up sua point or pergunta. Você tem Debbie? alguma outra pergunta? Debbie? At the end of the last meeting, Para o final all I was going da reunião to passada, say tudo que eu is ia dizer foi in the first meeting, que na primeira reunião
I had answered a question that you had posed. Eu havia respondido a uma pergunta que você Is knowing the fez, date que salvational? foi saber a data é questão de salvação? During the first study, E durante o primeiro estudo, shortly after I was providing my answer as non-salvational, logo depois de eu dar a minha resposta dizendo que não seria questão de salvação, I came to understand more clearly what your question was. cheguei a entender de forma mais clara qual And era a I sua changed pergunta e immediately to mudei know that my answer was it's salvational. imediatamente, mudei que sim, é And uma I just questão simply de wanted to put salvação. that into the public record. E só queria que isso fosse I registrado wanted to de simply maneira put that into pública, the public record isso para que ficasse gravado aqui. the not knowing, Não saber, não conhecer, as you just described, como where one você, may say it's here, como você another acabou de there, dizer, algum diz que é aqui, outro diz que é aqui. was what I misunderstood. Foi isso que eu entendi mal. I believe it's July 18th, Eu creio que é 18 de julho, but the discussion on bookending, mas a discussão acerca do Um, princípio Serra to Livros, me, indicates a process, a mim indica processo more to do with the election. que mais tem a ver com as eleições, But at the same time, I believe that the point mas ao mesmo the Sunday tempo, law started in creio que o ponto do decreto Mical is July começou, 18th. quando começou foi 18 de julho. I believe knowing that point is E salvational, creio que conhecer este ponto é questão de salvação. and to know that we are in the Sunday law period now E saber is que nós nos salvational. encontramos no período do decreto Mical agora é questão de salvação também. And I didn't hear Elder Tebo's bit of discussion in the break, but I agree E with eu não what ouvi a you've discussão summarized. com a ancião The point was Parmenda that he's no made. intervalo, mas eu concordo com o ponto que você acabou de resumir que So ele está that was fazendo. all I was going to add at the end of the last meeting. Então, só isso que eu quis acrescentar com respeito à reunião passada. Elder Tabo, would you like to make a comment Ancião Tabo, gostaria de comentar to help us? para nos ajudar? I think you summarized the point as I laid it out. Eu acho que o ponto que eu quis fazer foi resumido. Maybe I think the only thing I'll add is an anecdote. Talvez uma Which anedota. is, I think, my observation and experience from 2009. A minha experiência de 2009, through the dispensations, through to the midnight cry. a minha experiência durante o período do Through Cabo to da the present. Meia-Noite até o presente. A very strong emphasis used to be placed on holding on to the lines. Costumávamos colocar uma forte ênfase em And that apegar-se there is às safety linhas in being grounded and in any controversy. e que há
firmeza em estar fundado nelas e em qualquer controvérsia, consulting the lines and the prophetic pattern, consultar as linhas e o padrão profético, along with, our principles of interpretation. junto com os nossos princípios de interpretação. So all I sought to do was to bring the question back Então, tudo que eu tentei fazer, que eu procurei fazer, foi to that fundamental consideration. Foi nos levar de volta a essa questão, né? Essa consideração Is fundamental. what of the lines that form our model for, what do the lines that form our model say O que dizem as linhas que nos about dão o the nosso modelo nature or character of the messages that are unsealed in each dispensation? sobre o caráter e natureza das mensagens que são abertas em cada dispensação? And of course, I think the point was made that E that certamente o the ponto Midnight foi Cry feito message is equality. que a mensagem do clamor da meia-noite seria igualdade. And this was being juxtaposed against dates and the importance of understanding dates. E isso foi colocado em justa posição a datas e a importância de entendermos datas. But, the message of equality is couched in prophecy. Mas a mensagem de igualdade You can't separate it encaixada from the dates and the importance of understanding them. em profecia. Não tem como você separá-la de datas e da compreensão delas. Understanding the dates, the players, and the events. Entender datas, lugares e os eventos. All that is bound up with, the concept that the test for this time is the message of equality. Tudo isso vem junto com a questão que So I o think it would be teste para dangerous o to tempo develop an é understanding where igualdade. you kind of see them as separate. Então, me parece perigoso chegar a esse ponto de desenvolver uma ideia que eles são So, separados. in my mind, Então, na minha mente, we have all the freedom temos toda a liberdade to share different concepts, different understandings, and to believe different concepts, different understandings. para compartilhar conceitos e compreensões diferentes e crer nelas também. But at some point in the progression of the development of the message in our dispensation, Mas em algum momento no avanço no avançar da nossa mensagem, né, na nossa I think dispensação, we have to know what is or what isn't. creio que precisamos entender e saber o que é e Those que are my não é. É só isso. One thing that I liked about what Elder Tabo just said, Uma coisa que eu gostei daquilo que o ancião Tabo acabou de dizer, and I assume we all picked it up, e imagino que todos se deram conta, is that we have a message, if I were to call it an internal message, é que nós temos uma mensagem, posso chamá-la de mensagem interna, that we believe the great test is equality, que nós cremos que o grande teste seja a and that even igualdade, though the world may be doing things, e mesmo que estejam acontecendo coisas no that mundo, test is being applied to us. que esse teste está sendo aplicado a nós, a We are nosso being respeito. challenged and hopefully changed. Nós somos desafiados e espero também que estamos sendo transformados. And collectively and individually, we're going through an experience that is
remolding us, re-engineering the way we think about ourselves and others. E de maneira individual e coletiva, estamos passando por um processo que está nos remoldando a maneira como nós pensamos e nos comportamos. What we have been doing, and I think what we are required to do, O que temos feito e que eu penso que somos requeridos a fazer is to not only go through that personal experience, não somente passar por tal experiência pessoal, but to put that theological model, that idea, into a prophetic framework, mas encaixar ou colocar este modelo teológico numa estrutura which is, profética, as has just been explained, means you need to know events and dates. que significa, como acabou de ser explicado, que você precisa conhecer eventos e datas. So these aren't just eternal issues or values. Então, isso não são apenas assuntos eternos, That you can valores learn about or understand at any point in Earth's history. que você pode aprender sobre elas a qualquer momento da história deste mundo. Whilst that may be true, Enquanto isso possa ser what we're required to see verdade, is something happening in the world in which we live. somos requeridos a saber a enxergar se está acontecendo algo no And if you mundo. don't, or if you're unable to trace those events, E se não somos capazes de traçar estes eventos, what's happening all around you won't have the required impact upon you that it's supposed to have. aquilo que acontece ao seu redor não terá o impacto que deveria ter, Which is what we call prophecy. que é o que nós chamamos de profecia. I wanted us to turn to a verse. Eu quero que abremos um versículo. This was something that Pedro sent me during the break. É algo que Pedro me enviou durante o intervalo. Um, does anybody want to volunteer to explain the verse or to comment on it? Alguém gostaria de se voluntariar para explicar o versículo Or do you want the ou verse comentar first? sobre? Vocês querem saber o versículo primeiro, certo? Oh, go on then. We'll give you the verse first. Tudo bem. Versículo Zechariah primeiro, então. Zacarias, chapter 10, verse 1. capítulo It's a 10, verse that versículo 1. you're familiar with. Vocês são familiarizados com esse versículo. I'll read it in the King James. Ask ye of the Lord rain in the time of the latter rain. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. I'll just stop there. That's just the first part. Who wants to have a go? Eu vou parar aqui. A primeira parte, né? Quem quer comentar? Maybe I'd ask this question. Which questions it's related to? Question 1 or question 2? Talvez vou fazer a seguinte pergunta. Esta questão se refere a qual pergunta? A pergunta 1 ou 2? Are we okay with it being question 2? Tudo bem se eu conectar isso à pergunta número 2? Who wants to have a go at the verse? Just first half. Então, quem quer tentar Jonathan. apenas a primeira parte? Jonathan. The time of the latter rain is a reference to your second question. O tempo da chuva serôdia se refere à About- sua segunda pergunta About knowing what time, about knowing the dispensation that we're in. sobre conhecer o saber em qual dispensação nós nos encontramos. You just told me when you finished. Yeah, I think that's. Okay. Anyone else? Terminou? Mais alguém?
I would simply add that we're to ask for Eu acrescentaria simplesmente que devemos perguntar, understanding the light of that pedir, dispensation pedir in the time of the latter rain. que possamos entender a And it's luz important to na know you're in ah, the latter rain. daquela dispensação, e é importante você saber que você se encontra no período da chuva serôdia. Anyone else? Mais alguém? So when I read this verse, Quando eu leio esse versículo, when I read this verse, quando eu leio o it versículo, seems to me that it presupposes me parece que that you're in the time period when you expect the rain to come. se assume aqui que você se encontra no período da chuva, So quando you can você just imagine espera in an agricultural model, ele chegar. Então, imagine o modelo da agricultura. you know when the rainy season is, Você sabe qual é a época da chuva, April to August, abril a agosto, and what you would do based upon that knowledge e o que você faria, baseado neste is that you would conhecimento, have already have plowed the field, sown the seed long before. então você já teria, né, arado o campo, já teria semeado as sementes bem antes. So you have to have known when the latter rain was coming long before it was ever there. Ou seja, você precisava saber muito antes em que momento chegaria a chuva Otherwise, you would have planted temporã. the seed at the wrong time of the year. Caso contrário, você teria plantado ou semeado a semente no momento errado do ano. Does that sound reasonable? Isso soa razoável? So various things have already happened. Então, várias coisas já aconteceram. The plants already germinated and sprung Eh, forth the blade. As plantas já germinaram e já começaram a brotar. And once that's happened, E uma vez que isso if everything's acontece, gone correctly, it's April. se tudo correr da maneira certa, And já so now you estamos em know you've abril. entered into the rainy season. E com isso você sabe que entrou na época da chuva. And so in this time period that you're in now, Ou seja, neste período em que você se encontra agora, that you knew was coming, que você sabia que ia vir, and you know that you're now in, e você sabe que você se encontra nele now you're required agora, to pray for the rain that's coming in that season. agora você é requerido a orar pela chuva que é prevista para chegar nesta Is that a época. fair enough reading of the verse? Isso seria uma leitura justa o suficiente desse versículo? So if that's the case, Se o caso and you know what your for target este, is, e você sabe qual o seu it's propósito, o maturity of the plant, seu alvo, harvest, que é a maturidade da planta, a colheita, then you know unless you get this rain, you don't get the end result. It's all a waste of time. e você sabe que a menos que você tenha chuva, você não terá o resultado final, não seria uma perda So de you know tempo. the receiving of the rain is, if I can put it this way, salvational for the plant. Então você sabe que receber a chuva, se eu puder dizer assim, né? It's a life and death issue for that A plant, chuva é whether it uma rains questão or de not. salvação para essa planta, é uma questão de vida ou morte It's para a a life and death planta. issue to the plant, whether it rains or does É not uma rain. questão de vida ou morte para a planta, se chove ou não chove. And you have to have a specific type of rain. E é preciso um tipo específico de chuva. And it has to come at the anticipated time. E ele precisa cair no tempo So previsto, this is not an anticipado. unfamiliar text to us. Então, esse texto não é desconhecido para nós. And it was offered to us as
evidence to show that it is a salvational matter, to know that you're in the Sunday law period. E foi nos oferecido como prova que é, sim, questão de salvação você saber que você se encontra no período do decreto dominical. Any questions? Perguntas? So I'll leave that. We've got the verse. So I'm hoping we can all begin to consider, if we haven't already accepted, that it is salvational to know that you're in the Sunday law history. Espero que possamos considerar caso vocês não tenham aceitado já, que é questão de salvação, sim. Saber que você se encontra no período do decreto So, dominical. going back to question 1, which was my original question, Então, voltando à pergunta 1, que foi a minha pergunta inicial, we had 4 dates. I'm going to leave out January the 6th now. 4 datas tínhamos. Eu vou deixar o 6 de janeiro por fora por enquanto. And the question was, does it make a difference on which date you begin E this a pergunta dispensation? foi, faz diferença você alterar a data com qual você começa essa dispensação? And some people have said yes, and others have said no. E algumas pessoas disseram que sim, faz diferença, outras disseram que So não. I think we all agree Penso que todos e todas nós concordamos that these 4 dates are a process. que essas 4 datas são um processo. Hopefully we can all agree with that. Espero que possamos concordar com isto. I think Douglas read from some material that showed the steps. Penso que Douglas leu material que ilustra esses passos. And I believe we should all have been familiar with those steps even before he reminded us of them. E penso que precisávamos conhecer esses passos até antes dele sequer mencionar Remember, we've missed esses the textos. story of the Democrats. E lembrem-se que a gente não considerou aqui a história dos demócratas. If we could put it this way, the reason we have left them out is because this is the story of the rise of Trump. E a razão por President que Trump. deixamos isso de lado é porque essa é uma história da ascensão de Trump, presidente Trump. So unless he's voted as the Republican presidential candidate in July, nothing happens. Então, a menos que ele é eleito como o candidato para presidência em julho, nada we could- acontece. Go one step back Poderíamos voltar um passo and we could have the primaries e poderíamos falar das primárias, where there's all these Republican politicians who are all saying, I'll have a go. onde temos todos esses candidatos republicanos e todo mundo tenta se candidatar e But falar, vou tentar. no one's focused on that. Mas ninguém focou nessa And they've questão. said the journey really begins in July. E foi falado que então a jornada de fato começaria em julho. And they'll have a logic for that. E tem essas. E And tá then uma by the lógica time para you isso. get to January, the inauguration, E quando você chega a janeiro, a inauguração, you can see now that Trump has now become the president você vê officially. que Trump se tornou properly. presidente oficialmente e de forma certa. So we can see that this is a process. It goes cause and effect from one step to the next.
Então você vê que isso é um processo de causa e efeito, de um passo ao próximo. So I can understand why people at that level would say, what difference does it make if it's July, the first step, or November the 2nd, or December the 3rd, or January the 4th? Eu entendo que se pessoas questionam, não, nesse ponto, não, que diferença faz se é nessas datas que ele falou, não, decorei todas as Because datas. what do you see that's common to all of these? Porque o que você vê que há de comum nessas datas todas? Before the word was election, Antes, antes que se tratava de eleição, and now antes we a might palavra say era eleição. President Trump, E agora poderíamos dizer presidente Trump, or the rise to power, ou a ascensão ao poder, in very simple terms. em termos bem simples. So we could argue that as July is the first step, that must be the one that we should target. Então poderíamos argumentar que já que julho é o primeiro passo, é esse que a gente deveria, então, And someone else might say, visar. E outra pessoa poderia dizer, that's fair enough. I agree that's the beginning of the journey, justo, é o começo da jornada, eu concordo, but he's not wielding any power until number 4. mas até o número 4 ele não tem poder nenhum, que seria janeiro, não? And that's what we should be marking. É isso que deveríamos That now marcar, he's então. in the seat and he's in control. That should be the beginning of this Sunday law story. Que agora ele está no lugar e é aí que deveríamos começar essa jornada do decreto dominical. And then someone will say, how do I know if it's the beginning of the rise or the completion of the rise? Aí outra pessoa diria, então, como que eu vou saber se esse é o começo da ascensão ou se a Because it doesn't seem to culminação make da much ascensão? difference. Porque não parece fazer muita diferença. We might call it just a moot point. Podemos chamar isso de um ponto Moot, mudo. M-O-O-T. What's moot? It's not going to say you. Yeah, unimportant, irrelevant. Um ponto irrelevante, um ponto não importante. Then let's all be friends and say, let's just bookend it. Aí, então, a gente vai então dizer, então vamos fazer, aplicar o We make nosso the house princípio bigger. Serra Livros. Vamos aumentar a casa, o edifício. So more people are welcome now. Então agora mais pessoas são bem-vindas, podem entrar. Whatever date you want to pick, you can join. And Então, we're all okay. não importa a data que você escolher, tá todo mundo So I think when bem-vindo, tá people todo mundo say bem. number 1, Eu this acho way que, of the Sunday law isn't salvational, então, quando as pessoas dizem que número 1 não, esse marco não é questão de salvação, this is my guess. eu vou, The reason you think it's not important eu vou adivinhar que vocês acham que is não é because on the importante, surface it just seems like these are steps of the por- same story. é porque na superfície parece que todos esses são passos da mesma história. The rise of Trump, A ascensão de Trump, the rise of the Republican Party. a ascensão do Partido Republicano. If we want to get prophetic, Se você the quiser rise of the Seventh Kingdom. falar em termos proféticos, a at that ascensão do level, sétimo reino. Então, maybe we neste could all nível, agree poderíamos talvez concordar, todo mundo, that perhaps we can have some latitude, some freedom talvez to pick
any one of these four, temos uma certa liberdade, né, de or all amplitude, of these four, que a gente pode escolher qualquer uma dessas and just quatro, ou say, todas this is essas the quatro, beginning. e a gente diz então, este é o começo, isso tudo seria o começo. Curtis is focusing on the beginning, Curtis está focando no começo and Eleanor is focusing on the end. e Helena está focando But they're no all saying the fim, same thing, mas dizem a mesma coisa no final das the contas. rise of this kingdom. É sobre a ascensão deste reino. Someone took us to Revelation 13, the rise of the dragon. Alguém nos levou a Apocalipse 13, né, que seria a ascensão do dragão. So at that level, it can't be salvational. Então, se for neste nível, não tem como ser a Cannot. questão de salvação. What if there's a different narrative? Agora, o que seria se tivéssemos uma narrativa diferente? What if you realize that each of these different dates O que seria se você percebesse que cada uma dessas datas diferentes have a hidden surprise? tem uma surpresa Don't want escondida? to call it a trap, Não vou chamar de armadilha. but it's not as simple as just the rise of this new kingdom, the rise of Trump. Mas não é tão simples como apenas a ascensão desse novo reino, a ascensão And de then, Trump. if that's the case, that there's more to these dates than just this surface understanding, E se este for o caso, que há mais envolvido nessas datas, mais do que apenas then what you're required to do a ascensão, então o que você é requerido a fazer is take inspired models é fazer uso or models from de inspiration, if you want to say it modelos that way. inspirados, modelos da inspiração, That's the Bible and Ellen White isto é Bíblia e Ellen White, only. somente You take those models você pega estes and then you modelos see what these four speakers are saying, e logo você observa o que estes quatro palestrantes dizem, beside the surface understanding. além da compreensão superficial. If all they were teaching was this is the rise of this kingdom of President Trump, this dragon power that's coming, it wouldn't matter which state you go for. Se tudo o que estão ensinando seria, essa aqui é a ascensão, o período da ascensão, né, de Trump, né, desse poder de dragão, então So não, was that too long? n- So não importa, né, que data a escolha. yeah, so Entendi if bem. if all they were saying Se tudo o que estão dizendo, was it's repetindo, the rise of Trump, que a ascensão de Trump, the rise of the kingdom que é a ascensão do reino, of the dragon, a ascensão do dragão, and all they're picking is specific events in that rise. e tudo o que estão fazendo, estão escolhendo eventos específicos dentro dessa Because they've ascensão, got some bias or some perspective. já que tem alguma ideia preconcebida, alguma It wouldn't make perspectiva. any difference, would it? Isso não faria diferença nenhuma, ou faria? What if there's more to the story than that? Mas o que se seria se tem That mais if you look que under concerne the essa história do surface, que apenas isso? Porque se você olhar além da superfície and are able to understand, able to discern e se você é capaz de entender e discernir why one is focusing on one date and another is focusing on another date, porque uma está focando em uma data e outra em outra data, and the reason they're focusing on these different dates
E a razão pela qual estão focando em datas diferentes is because they have a different model than the other teacher. é porque tem modelo diferente em comparação Then à you outra know, pessoa que ensina. you Então, do know você de fato that they're sabe teaching very different things. que ensina coisas bastante diferentes. So what appears to be something similar Então, o que parece ser algo semelhante ends up becoming something quite different. acaba sendo algo bastante diferente. So you don't have four speakers discussing a common idea. Então, aí você já não teria quatro palestrantes discutindo You have uma four ideia speakers who comum. are speaking about things that are quite different. Você tem quatro palestrantes que falam de coisas bastante diferentes. And if they're speaking of things that are quite different, E se estão falando coisas bastante diferentes, then you have to determine if those differences are important or not. logo você teria que determinar se essas diferenças são importantes So ou não. I'll ask you, but ask yourself this question. Eu vou perguntar, mas cada um deve fazer Do you think these a speakers, pergunta a si mesmo. Você acha que esses palestrantes, when they look at what they believe and what the other four believe, quando olham para o que elas mesmas creem e que as outras quatro that acreditam, the difference is important to them? que a diferença lhes é Do you importante, think it's lhes important for importa? them Você acha que é importante what para a they're pessoa que teaching in apresenta comparison to the others? aquilo que essa pessoa apresenta em comparação com o que a outra pessoa apresenta? Everybody agree? Todo mundo Because if it concorda? wasn't important, they could just back down Porque se não fosse importante, então poderiam se and retratar just say, apenas. yeah, it's not that important. Poderia dizer que é verdade, não é tão importante assim. I think the fact that they're not doing that Me parece que o fato que não estão is fazendo isso indicative that they believe that their version of this story is the indica, right version. indica que cada uma dessas cinco crê que a sua versão dessa história é a versão correta, Which to me indicates that they're saying the other ones have a wrong version. que me parece indicar, dizer que And eles if that's the pensam que as case, outros quatro têm uma versão equivocada, errada. Se we don't este é o have caso, a common story. se este for o caso, então não temos We uma, have four uma models história em that comum. lay out the beginning of the Sunday law. Temos quatro modelos que mostram So o if we go começo do back decreto to dominical. what was drawn here, Então, se voltarmos àquilo que foi ilustrado aqui, this time of the end here would be the Sunday law. este tempo do fim aqui seria o decreto dominical. And if we say that there's some kind of unsealing or an explanation of what's going on, E se dissermos que é por aqui que um selo é retirado ou algo é explicado, you're going to be taken through an experience. então você seria levado And this journey através that de you'll uma go through from experiência. time of the end to increased knowledge, formalization, etc., Esta jornada pela qual você é levado, né, de tempo do fim, aumento de conhecimento, formalização, etc. they must, each step is built upon the previous one. Cada um desses passos é construído em cima do passo anterior. And therefore, depending on how you start your journey, Então, dependendo de decides como where você you end your começar journey. sua jornada, isso acaba determinando onde você termina a sua jornada. So if you start your journey in a different place, Então, se você começa a sua jornada num lugar diferente, you're pretty sure that it will end in a different place. pode ter bastante certeza que vai terminar em lugar diferente também.
I think most of them realize that. Eu acho que a maioria entende isso. I think many of us don't. E penso que, And that's why assim, there's desses that's palestrantes why people are entendem isso. unsure of E whether these eu acho que issues nós are não, so não important. entendemos isso. E é por isso que as pessoas aqui não têm certeza por que esses assuntos são tão importantes. Just want to mention something. Quero mencionar algo. If we agree on this graphic, this line that's at the top, Se concordarmos sobre este gráfico aqui em cima, it all seems so nice, neat, and easy. tudo parece tão simples e tão limpo e fácil, But it's not that straightforward. mas as coisas não são tão And claras. part of the difference between how these speakers view their message, understand what these truths are teaching them, Então, parte das diferenças entre as palestrantes, né, eh, sobre aquilo que estão ensinando. let me see if I can find a Spirit Prophecy quote. Deixe-me só procurar uma citação do Espírito de Profecia rapidamente. Give me a second. If I can't find it, then I'll paraphrase. Se não encontrar, vou parafrasear. Okay. Well, let me see if I can find a better reference for it. Second. Testimonies to the Church, Volume 5. Testemunhos à Igreja, volume 5, Page 216. 216. What are you doing, members, in the great work of preparation? O que estás Okay, so if it's fazer, preparation, membros, durante o grande tempo de and Ellen preparação? White is writing this Ellen White está escrevendo isso in real time, em tempo real. and you may or may not know when Testimonies to the Church, Volume 5 was written. Talvez você não sabe em que momento o Testemunhos à Igreja foi escrito. It was written in the 1880s. Mas foi escrito nos anos Well, I think 1880, the first half of that decade. na primeira metade dessa década, So it's before 1888. antes de 1888, acho. Or at least it's in that decade for sure. There is no Sunday law that's happened. Nessa década. E não tem decreto dominical que So aconteceu. are we okay with that? There's no Sunday law. Tudo bem? Não há decreto dominical. Anybody disagree? Alguém discorda? So she says we're in the time period of preparation. Então ela diz que nós nos encontramos So the no preparation period is before the Sunday tempo law. de preparo, de preparação. O tempo de preparação é Maybe you could antes work do that out decreto just through dominical. logic. Isso você pode entender através da lógica. What are you doing in the great work of preparation? O que estão fazendo nesse grande tempo de preparação? They're preparing to do a work. Preparação para fazer uma obra. And as a Adventist, you know what the work you're supposed to be doing. Como adventista, você entende a obra que você Because é after the esperado close a of fazer. probation, you don't do any work. Is that right? Porque depois do fechamento da porta da graça, você não faz obra nenhuma, certo?
So there are 3 dispensations: Três dispensações temos: preparation, the one that we're in, preparação, nós nos and encontramos nela, then there's the close of probation. e logo temos fechamento da porta da graça. And I'm saying there's no work here. E eu digo que aqui não há And I'm saying there's no work obra. here. E eu digo que aqui There's tampouco no work há at the close of probation because trabalho the sendo work is feito. finished. Então não há obra sendo feita They put end. depois, quando é And there's no work terminado, at the no beginning fim, because we're preparing. e no começo tampouco, porque aí estamos nos preparando. So that would be the start. Isso seria o começo, então. And I'm suggesting that that's the Sunday law and close of probation. E eu sugiro que este aqui seria o decreto dominical e o segundo seria o fechamento da porta da graça. What are you doing in the great work of preparation? O que estão fazendo na grande obra de preparação? Those who are uniting with the world are receiving the worldly mold Os que estão se unindo com o mundo estão se amoldando ao and modelo preparing mundano for the mark of the beast. e preparando-se para o sinal da besta. Then she speaks of another group. Logo ela fala de outro grupo. I'm just going to call them good. Eu vou chamá-los de So there are 2 os groups. bons. São dois grupos, And então. the ones who aren't doing well, E aqueles que não estão se dando bem, what their behavior is in the preparation time o comportamento destes durante o tempo de preparação it says they're getting ready diz aqui que estão se or preparing. It actually uses the word preparando, preparing estão se preparando, to get the mark of the beast. preparando para receber a marca, o sinal da All besta. good with that? Tudo bem? And we all know E that this todos, dispensation todas nós sabemos que essa dispensação is when you get the mark of the beast. é aquela quando você recebe a marca da Anyone got any besta. questions Alguém or tem they perguntas, disagree or they want to ou comment? discordam, ou querem comentar? Debbie? Debbie? Just to clarify, did I hear you correctly? You said you will call them good? Para esclarecer, você disse que vamos chamá-los de os bons? There's a second sentence after it Right. says mark of the beast. É Right. uma outra frase que vem depois da marca da besta, sinal da I didn't besta. read the sentence. Eu não li I said there's essa another group sentença. Ele só disse que há um and I'll outro just call them grupo. good. Thank Esse you. outro grupo eu vou chamar de That os clarifies. bons. Isso esclarece. Those Obrigado. who Obrigado. those who are distrustful of self, who are humbling themselves. Aqui diz, os que desconfiam do eu, que se So humilham. group 1 is ready to get the mark of the beast, Então, grupo 1 está se preparando, pronto para and receber the o other sinal da one besta. are ready for what? E outro grupo é pronto para quê? I'm going to say to give Vou the loud dizer cry. para dar o alto clamor. It doesn't say that in the passage. Não diz aqui nessa passagem. Oh, let me not do that. Vou não Ready fazer isso, to, não. Eu vou I don't know if someone just pronto said it, the seal of para God. receber o Then we'll keep them the sinal, same. o selo de Deus. Mark of the beast, mark of God. Então, marca da besta, marca de So Deus. if we're okay with that, Então, se isso está bem, when are you being tested? quando você é testado? I'll do, let me do this. I'm going to call this
1, 2, 3. Vou chamar esse aqui 1, 2 e My question 3. is, A minha pergunta é: when are you and the you are these SDAs? quando She você, says, what are you doing? aqui diz o que estão fazendo, né? Implica aqui o vocês, e ele I'm saying colocou she's você speaking to seria, Seventh-day Adventists. ela está se direcionando aqui a Adventistas do Today we would sétimo call them dia. what? Hoje nós chamaríamos eles de quê? Today we would call them, Como os chamaríamos eles hoje? go with priests. Sacerdotes. Or the 144,000, if you're Ou okay with that. 144 mil, se vocês estão bem com isso. So the question is, when are you Então, a pergunta é: quando being vocês tested? serão testados? 1, 2, or 3? No 1, 2 ou 3? Jonathan, is that your answer? Jonathan says number 1. Jonathan Gloria? diz número Number 1. Glória diz número Debbie, 2. number 1. 1. Debbie, Number número 1. 1. So, number 1. Okay. We don't have to guess Não precisamos because the passage tells you. adivinhar, porque o texto nos diz, I think. creio. Today, Hoje, what are you doing? o que estão fazendo? There's things that are happening all around you, Tem coisas acontecendo em sua and volta some of you are making bad choices, and some of you are making good choices. e alguns entre vocês estão tomando decisões boas e outras fazem escolhas ruins. Based upon your current behavior, Baseado no seu comportamento atual, you will receive your reward. você receberá a sua recompensa. When do you receive your reward? Number 1, number 2, number 3. Quando você recebe a sua recompensa, no número 1, 2 ou 3. Gloria, number 3. Jonathan, number 2. Anyone else? Número Put your hand up if it's number 2. 2, 3. Levante sua Okay. mão se você So acha que é 2. all the people that said number 1 before, they're all saying number 2 now. Mostly. Então, a Maria mudou de And people who said opinião. number 2 the first question is now saying number 3. Então, todo mundo Well, you've changed. mudou agora. 1 or 2? O 2. 1. You receive your reward at number 1. Então, você recebe a sua recompensa no número 1? According to your reading of the quote. De acordo com a sua leitura do Okay, so texto. do we all agree that the mark of the beast is given in the Sunday Law dispensation? Então, todo mundo concorda que a marca da besta é dada durante a dispensação do So- decreto dominical. Nobody disagrees with that? Ninguém discorda disso. Put your hand up if you disagree. Levante sua mão se você discorda. If you disagree, Jonathan, say. Se você discorda, Jonathan pode falar. Just from reading the quote, I might be interpreting it wrong, but it looks like it says at the Então- time of preparation. Diz baseado na leitura do texto, talvez estou enganado, mas Show me, aqui fala just read the little tempo de bit that it preparação. says you received the mark of the beast outside of dispensation number 2. Então, leia para mim a parte dos textos onde indica que você receberia a marca da besta fora da dispensação número 2. In the first part, it says, she's asking, what are you doing, brethren? Ela No great work of pergunta preparation. na primeira That's not- parte o que estão fazendo, irmãos, na grande obra de preparação. Do you agree that's number 1? Você concorda isso seria o Yes, número 1? but there's Sim. more to number 1. Mas há mais acerca de número 1. There's more to number 1. The next part says, those who are uniting with the world When? are
Então aqui diz Number one, que estão se If I'm unindo reading com it o wrong, mundo. Onde? but Número to me, um. it sounds like number one. okay? Talvez leia errado, mas eu acho que se refere ao número um. So she's using present tense. So those who are uniting with the world are receiving the Então, worldly mold. fala no presente, Sorry, I não? missed Que that part. estão se And are proceeding to fazendo mark the beast. So I o changed que back to two. Good. não foi muita coisa. So Falou rápido e não deu the tempo de mark of the beast traduzir. is in the Sunday law history, Então, marca da besta é na história do decreto dominical and no one's got it in number one. e ninguém recebeu no número um. Your behavior in number one O seu comportamento no número um determines what reward you get in number two. determina a recompensa que você receberá em número dois. You know it's number two Você sabe que número because she dois, tells you what the reward is. porque ela te diz qual a The mark of the beast. recompensa, a marca da besta. And you can go elsewhere to know that mark of the beast is in that E dispensation. você pode ir a outros textos para ver que a marca da besta é dada nessa Two dispensação. rewards, a mark of the beast or the mark of Duas, God. duas recompensas, marca da besta, marca de Deus. So if the reward is given in number two, Se a recompensa é dada número dois, when you're being tested quando então você é to know that you're testado going to get the reward, para saber se você de fato receberá a number one. recompensa? Número So we um, can also hopefully see it's number one. então espero que todo mundo possa ver que é durante o número um. So Então, for the priests, para the sacerdotes, testing for the Sunday law happens before the Sunday law. o teste para o decreto dominical acontece antes do decreto dominical. So in the words, let's see. In the model that we were given earlier, Então, neste modelo que foi nos dado mais cedo, what was this waymark here? este marco era o quê? Shut door, Porta fechada, unsealing, um selo aberto, formalization, formalização and increase of knowledge. e aumento de conhecimento. So there's an unsealing, increase of knowledge, formalization, Então, tem um Test, selo sendo and then aberto, there's a shut aumento de door. conhecimento, formalização, teste e uma porta fechada. Now, when you move to the model above, you don't call it a shut door, you'd give it a different name. Se você observa o modelo em cima, você não chamaria isso de porta But the fechada, você issues daria that um surround nome the Sunday diferente, law mas os assuntos acerca do decreto dominical, we'll call it the reward. vamos chamar isso de a recompensa. Success or failure happens beforehand. Sucesso ou falha acontecem antes. Then if we all agree with that? Todo mundo concorda? So when we talk about this picture, Então, quando nós falamos sobre essa you imagem have to be aqui, careful eu preciso tomar cuidado, because we can do the same here porque poderíamos fazer o mesmo aqui, and we have to consider when is this testing happening? e precisamos então considerar quando esse About teste your acontece, interaction with the Sunday law. aquele sobre a sua interação para You're com o decreto receiving dominical, of the mark of the beast o or the receber seal of God. da marca da besta ou do selo de Deus. Now remember, we have to translate these very Lembrem-se que precisamos traduzir simplistic models into real esses life.
modelos bastante simplistas à vida real. Now, all of us know that real life is a bit more complicated than these simple patterns indicate. Então, todo mundo sabe que a vida real é mais complicada do que esses padrões simples parecem indicar, But without these simplified models, I don't think we mas, have an ability to know the experience that we should be having, in fact, the experience that we are having. mas sem esses modelos simplistas, eu creio que nós não teríamos a noção da experiência que deveríamos ter ou que estamos tendo. I try to avoid promoting or is it Tento, de-promoting um, tento speakers, evitar, né, de promover ou desencorajar, né, certos but the issue palestrantes, that we've just spoken about now is one that I think there is a disagreement on. mas essa questão sobre o que nós estamos falando aqui, eu acho que é sobre isso que há um At desacordo, least of lack of emphasis. pelo menos talvez uma falta de ênfase. So I just want to put that was a kind of a side point. Então essa foi um- uma nota de margem, It's obviously connected to ponto à what we're speaking parte, about, so it's mas sim didn't é say it in ligado some ao random way. que estamos conversando aqui, então não foi aleatório, não. Revelation 17, Apocalipse 17. we have a beast and a woman. Temos uma besta e uma mulher. So at the last camp meeting, Na campal passada, what I said, o que eu disse, if I didn't say it explicitly, I said it in general terms, se eu não falei de forma explícita, eu falei em termos gerais, that I wasn't going to answer the following question. que eu não iria responder a pergunta seguinte: Why have all you, five por people, que vocês, 5 connected the pessoas, Sunday law conectaram to the 2024 election? o decreto dominical às eleições de 2024? It's for you to explain that. Vocês que devem explicar isso, But if mas, that's what you're all doing, mas se é isso que estão fazendo, I think everybody now can see, eu acho que todo mundo agora consegue ver, which is what I think the point Maka was making, that you can just see what's happening. eu acho que foi esse o ponto que Maca estava fazendo, que você consegue We ver o can que all está see acontecendo. Podemos ver we've got President Trump. que We temos said the Seventh aqui Kingdom, presidente Trump, dissemos que é o sétimo reino, and we said the dragon. e também dissemos o dragão. And I'm going to put Revelation 13 when I say dragon there. Vou colocar aqui Apocalipse 13 quando me refiro a dragão. So the question that was posed in Slovakia A pergunta feita na Eslováquia was when we get to Revelation 17 and we have this beast and woman, quando nós chegamos a Apocalipse 17 e temos uma besta e uma mulher, what are they? o que elas são? How do we understand what they mean? Como eu sei o que significam? And before we get to making any application of them, E antes de fazer qualquer aplicação delas, because each of those five speakers, I would contend, have to have made an application. porque eu diria que cada uma dessas 5 pessoas que apresentaram Whether precisa they've ter feito stated uma that aplicação, explicitly or
implicitly. seja de forma implícita ou explícita. So we began an exploration to try to understand what these two symbols meant. Então, nós começamos a destrinchar para explicar o que significam esses dois símbolos. And this is as far as we got. E nós chegamos até o seguinte: That this, I think we used different words. nós usamos I'm just going to palavras say entity, diferentes, mas vou dizer aqui mulher, entidade que tem and today I'm going to say it's ideias. an entity that has ideas, Uma entidade que tem ideias, a mulher. or we might say an idea. Ou uma ideia, poderíamos dizer. We've used the word ideology. We could use the term worldview. Usamos também a palavra ideologia ou visão do mundo, cosmovisão. So we haven't made an application of that. Nós não fizemos uma aplicação disso. Before you were to make an application, we'd want to try to understand what the beast is. Antes de fazermos uma aplicação, eu queria primeiramente tentar entender com vocês o que seria a besta. Together, as we move through studies, E that's junto what we need to come to an understanding of. ao avançarmos pelos estudos, nós precisamos And I will- chegar a uma compreensão I acerca want to disto. recommend or suggest Eu recomendo, that- sugiro each of you individually or even in your fellowships, que you cada begin uma, to cada um try de to vocês individualmente what that beast is. ou também em grupo comecem a destrinchar o que isso significa. I suspect Suspeito once you get que uma a model vez for each one that que você tem um seems to modelo work, para that cada seems to have integrity, que funciona, que parece ter integridade, you'll be able to take them back to those 5 speakers você vai conseguir aplicar e levá-los a esses and 5 ask them to palestrantes explain how this model works in their e application. você então pode perguntá-las como este modelo então funciona na You can either do aplicação that delas. literally to ask them, or you can do Pode it by fazer investigating their literalmente, study and doing it for yourself. ou você pode apenas fazer isso estudando e descobrir sozinho. When you've done that, Quando você, uma vez tendo or the feito isso, process of doing that, ou no processo de fazer isso, I suspect suspeito will que show you te mostrará whose message is correct and whose message is incorrect. qual mensagem, a mensagem de quem é correta e Let's pray. qual não é. Oremos. Holy God, we thank you Santo Deus, te agradecemos that we have come to a place in our experience que chegamos a ponto em nossa experiência that we have the privilege onde temos o privilégio to exercise our human rights, de exercer o nosso direito to humano decide and determine our destiny for ourselves, de decidir e determinar o destino, that we're free to Nosso. agree or disagree que somos livres a concordar ou with discordar anyone about anything. com qualquer e sobre We know qualquer that coisa. this freedom comes with a price. Sabemos que essa liberdade vem com um preço. I'm thankful Sou grato that we have that freedom que temos tal liberdade, despite any risks that might come with it. apesar dos riscos que vêm junto com isso. Surely this is what you want for your people, Certamente é isso que tu for them queres to para come o to a teu place in their povo, experience para que possam chegar a ponto na sua where experiência where they don't feel forced
to accept something that they don't agree with. onde não se sentem forçados a aceitarem algo que não In concordam. Jesus' name. Em nome de Amém. Jesus, amém.